AudioJungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para um belíssimo estudo de lição de escola sabatina, a qual temos a oportunidade de estar estudando todas as semanas. E mais uma vez você nesse compromisso aqui conosco, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, para que não só você, mas também para nós que estaremos aqui deste lado, falando um pouco da palavra do Senhor, que seja inspiradas pelo Espírito Santo e ela venha achar lugar em nossas vidas e em nossos corações. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, desde já. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os teus contatos e assim, irmão, levarmos a mensagem do Senhor a mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe desde já. Irmãos, vamos dar início, antes de qualquer coisa, devemos pedir a direção de nosso Deus. Então eu te convido a inclinar a sua cabeça e neste momento elevarmos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nos alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Suas bênçãos que nos concede e a oportunidade, Senhor, de mais uma vez poder estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, de onde quer que estejam vendo essa lição, que o Teu Santo Espírito possa estar abençoando-os, tanto os irmãos que colaboraram nesse trabalho, que o mesmo seja unicamente para honrar e engrandecer a Tua santa vontade. Abençoa, Pai, esse departamento de multimídia da Associação Brasileira e que possamos mais e mais ter ideias e trabalhar, Senhor, para levar a Tua mensagem mais adiante. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus queridos irmãos, vamos aí, depois de ter pedido a direção do Senhor, poder abrir as nossas lições e poder agora aprender um pouco da palavra do Senhor. A lição de hoje é a lição de número 6, para o sábado 6 de fevereiro de 2021, que tem como título Deus honra aos que lhe honram. Olha só, meus irmãos, que bênção para aprendermos logo de cara com essa lição. Deus, Ele quer honrar todas as pessoas, mas não é todas as pessoas que querem honrar a vontade do Senhor. Então tem algo que eu e você deve estar fazendo desde já, que é honrando, engrandecendo o nome do nosso Deus, para que aí sim a gente possa receber as honras do Senhor. Amém? Que eu e você já pensem nisso, para em todas as coisas estar honrando, estar engrandecendo esse Pai que está nos céus. O título, o texto para a introdução dessa lição está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E o mesmo diz assim: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Viu, queridos irmãos? Aqui é reforçando o que nós devemos estar fazendo. Isso é bíblico e o que devemos estar fazendo a todo instante, honrando o nome do Senhor. Que se fazermos assim, seremos honrados pelo nosso Pai que está nos céus. E aqueles que desprezam, que deixam de fazer as honras ao nosso Pai, esses também serão desprezados. Isso não é porque escolhemos fazer isso, mas sim, irmãos, porque decidimos não fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é soberana e está sobre cada um de nós para fazermos ou não, mas cada um vai fazer da maneira que acha melhor. E eu prefiro estar honrando o nosso Deus, para que assim eu não possa ser desprezado. E eu creio que você também. Amém? O primeiro subtítulo dessa lição, que é importante, e a continuação, irmãos, da lição da semana passada. Hoje não vamos terminar ainda esse assunto, vamos levar ainda para mais uma semana, mas são pontos especiais que nos darão aí o entendimento quando entendermos todo aí o sonho que Nabucodonosor teve. Amém? Vamos lá, o primeiro subtítulo. Uma rápida resposta à oração. A primeira pergunta diz dessa maneira: a quem se dirigiram Daniel e seus amigos para receber a revelação do segredo? O que declarou o Senhor a respeito da oração conjunta? Irmãos, para nos ajudar aqui na resposta dessa lição, eu quero convidar aí meu irmão aí que está na Bahia, está em Valência, o nosso irmão Vasni, que vai colaborar mais uma vez nesse estudo dessa lição conosco. Irmão Vasni, seja bem-vindo e aporte aí da melhor maneira possível. Deus para todos os irmãos, estamos mais uma vez aqui para aprender mais da Palavra de Deus.
E nessa primeira pergunta, falar algo interessante, porque podemos observar que enquanto outras pessoas recorriam a outros meios para ter conhecimento sobre certos aspectos da natureza, certos aspectos do futuro, esses jovens eles recorreram à maior fonte de sabedoria, eles recorreram ao Criador de todas as coisas, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Deus ele esteve aí também tendo uma atenção especial para com esses jovens, porque a Bíblia diz que o Senhor ele tem uma atenção especial para com aqueles que o buscam. Diz que clama a mim responder-te-ei, coisas grandes e firmes cansadas. Então foi respondido a esses jovens aí aquilo que estavam procurando. E a Bíblia diz que quando é feita uma oração conjunta, Deus tem total atenção, porque diz que o que é ligado na terra também é ligado no céu. O Senhor ele respeita a união dos seus filhos, e o Senhor ele tem um total interesse em ver cada vez mais todos unidos nesse corpo de Cristo, esse corpo universal de Cristo. E não importa de onde seja, uma pessoa da China, uma pessoa do Brasil ou dos Estados Unidos, mas que unidos em amor, unidos no mesmo Espírito em Deus, eles formam um só corpo. E dessa maneira, se eles estão ali orando, unidos em um só propósito, ou estão unidos orando em prol de uma causa, o Senhor ele tem total atenção, ele tem total apreço por isso. E é muito louvável aí o que o Senhor fez naquela época por aqueles jovens. Então, depois da lição, estaremos vendo aí um pouco mais esmiuçadamente sobre isso, e que isso possa servir de exemplo para nós, que possamos aplicar isso, unidos em oração, um só propósito, um só Espírito, para que o Senhor possa nos responder e que assim também o nome de Deus possa ser honrado e glorificado. Então, esse é o meu desejo para mim e para todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Vazi, pelo teu comentário, pela tua resposta e por mais uma vez estar aqui colaborando conosco. Que Deus te abençoe, que todos os planos que o irmão esteja fazendo em vossa vida possa estar aí honrando ao Senhor, para também sermos honrados aí pela vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido irmão. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né, a quem eles se dirigiram. Ananias, Misael e Azarias. E a quem eles se dirigiram, olha o que disse o texto: Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. A quem devemos estar pedindo, a quem devemos estar buscando, irmãos? Justamente ao nosso Deus. E foi isso que Daniel fez, se dirigiu ao nosso Senhor. Que eu e você pense nisso em todas as oportunidades de estar glorificando o nome do nosso Pai que está nos céus. E o que declarou o Senhor a respeito da oração conjunta? Irmãos, isso aqui é importante. Eu e você, meu querido irmãos, na nossa oração ela tem poder. Mas se nós orarmos juntos, em prol de um propósito, onde tiver 2, 3, 10, 20, 100 pessoas orando, vai ter muito mais poder essa oração. E é isso que está falando aqui, ó, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Irmãos, isso é uma bênção que eu e você pode estar aceitando hoje e estar orando cada vez mais em prol de um pedido. Os cultos de quarta-feira, vocês sabem que é culto de oração na nossa igreja. E estamos aí para pedir, para agradecer ao Senhor. Imagine aí se todos nós, em nossos cultos de orações, pedir pelos pedidos que aí são feitos. Vai ter muito mais poder. Mas nunca esqueça, irmãos, que a vontade do Senhor é soberana e devemos acatar a vontade de nosso Pai. Mas que eu e você possa ter o desejo de estar orando juntos com outras pessoas por um propósito. Assim como fez Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles, quando tiveram a oportunidade, eles foram e estavam juntos aí, estavam unânimes em oração para que as bênçãos do Senhor viessem sobre eles. E aí, o que é que aconteceu? O que é que Deus respondeu a eles? Será que Deus respondeu? Vamos aí a seguir essa lição para entendermos o que foi que aconteceu. A segunda pergunta diz assim: como deu resposta o Onipotente a esta humilde súplica? Vamos ver.
Para colaborar conosco aqui nessa pergunta, também lá na Bahia, né? A futura esposa do nosso irmão Vaz vai responder essa pergunta. Irmã Marialda Gomes vai estar colaborando conosco nessa oportunidade. Irmã Marialda, é contigo, irmã. Boa noite a todos os irmãos. Vou falar sobre a pergunta 2, que fala sobre as súplicas de Daniel. Quando Daniel ele orou ao Senhor, ele teve uma visão através de sonho. Assim também acontece conosco, quando procuramos uma resposta de algo, a gente ora ao Senhor e através de sonho, muitas das vezes, encontramos uma resposta do que queremos. Amém. Amém, irmã Marialda, que Deus te abençoe, que a irmã possa estar sempre colaborando conosco. Amém, irmãos? Vamos fazer isso. E aqui a gente viu, né, como deu resposta o Onipotente a essa humilde súplica. A irmã Marialda respondeu aí muito rápido e deixou claro isso para nós. Deus respondeu isso através de uma visão. Através de uma visão. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Olha que bênção, meus irmãos. Deus está aí para dar bênçãos a todos. E olha só, eles estavam orando e agora na noite Daniel recebe uma visão, a qual vai saber o sonho e vai saber também a interpretação. Aqui em Profetas e Reis, na página 494, diz assim: e eles não suplicaram em vão. O Deus a quem tinha honrado, honrava-os agora. Olha que bênção. O Espírito do Senhor repousou sobre eles, e a Daniel numa visão da noite. E foi revelado o sonho do rei e o seu significado. Glória a Deus, irmãos. Que bênção enorme foi essa para aqueles homens que estavam confiantes na vontade do Senhor. E eles começam a orar. E na noite, quando Daniel está aí dormindo, ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê aí o que Deus tinha dado a Nabucodonosor no sonho e também dado a interpretação. Glória a Deus nas alturas. Deus, ele é maravilhoso. Se confiarmos com todo o entusiasmo, confiarmos de todo o coração na presença do Senhor, ele vai nos honrar e vai dar essas maravilhas como foi dado. Que eu e você pensem nisso, meus irmãos, de confiar no Senhor e fazer a sua santa vontade. Amém? Opa, um convite, peraí. Convite, quem mandou o convite aí? Peraí, o irmão Vaz, agora acabei de ouvir aqui que tem um convite para nós. Eu peço aos irmãos que atentem a esse convite. Não sei do que é, todos já imaginam, é claro, mas vamos ver o que é esse convite. Irmão Vaz e irmã Marialda, o convite é de vocês. Mandem. Queremos estender um convite a todos os nossos queridos irmãos que não tiveram oportunidade de estar recebendo o convite devido à época de pandemia que estamos passando, mas que queremos estender esse comunicado que no dia 14 de fevereiro todos estão convidados a estarem presentes no casamento de Vaz e Marialda e de Adelan e Marcela, na data de 14 de fevereiro às 14h30 em Colônia, Valença, Bahia. O endereço é Fazenda Boa Sorte 2, então nós estamos aqui à disposição para maiores informações daqueles que assim o desejarem. E todos serão bem recebidos neste recinto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Então, ficamos agradecidos e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Olha só, irmãos, dia 14 de fevereiro, então temos uma festa aí a participar ali na Bahia. Vai ser o casamento aí, na verdade são 2 casamentos. E que Deus, desde já, possa estar abençoando os nossos irmãos, para que eles possam estar seguindo esses ritos, fazendo a vontade do Senhor, e que esse casamento desde já seja uma bênção, tanto aí do irmão Vasne. Então vai ser uma bênção, meus irmãos. Não esqueçam de participar aí desse convite. Quem puder estar ali na Bahia, vá, pois eu tenho certeza que vai ser uma festa muito linda. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Agora vamos seguir aí com a nossa lição. Agora, irmãos, vamos ao segundo subtítulo dessa lição. Gratidão de coração. O que fez Daniel em primeiro lugar após receber a resposta? O que foi que Daniel fez? Que ensino do apóstolo Paulo deve ser recordado sempre?
Irmãos, para colaborar com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Helder Maravilha, ali de São Paulo, que vai nos ajudar aqui a elucidar essa resposta. Irmão Helder, é contigo? Bom, muito obrigado. Vamos então aqui para a terceira pergunta, gratidão de coração. O que fez Daniel em primeiro lugar após receber a resposta? E já emendando, que ensino do apóstolo Paulo deve ser recordado sempre? Bom, aqui Daniel, após ele receber de Deus tanto o sonho também quanto o significado, Daniel não pensou duas vezes e ele foi logo aí com seus companheiros agradecendo ao nosso Pai Celestial, agradecendo por ele haver revelado esse sonho, agradecendo por ele haver escutado a petição que Daniel e seus companheiros estavam aí orando, pedindo que Deus o ajudasse. E aqui ele nos mostra um ensino muito grande, muito profundo, se é da gratidão, do agradecimento ao nosso Deus. É interessante que nós sempre pedimos a Deus, pedimos muitas coisas, que resolva nossos problemas, que nos ajude em alguma situação que estamos, que nos ajude a tomar algumas decisões. Mas diante de tantas coisas que pedimos a Deus, vamos pensar agora, de todos os problemas, quanto nós pedimos a Deus? Será que todos os problemas que temos, nós vamos diante de Deus a pedir? Ok. E agora, comparado a diante de tantas soluções, de tantas bênçãos, quantas vezes vamos a Deus agradecer? Será que estamos em balanço? Será que estamos de igualdade? O tanto que pedimos, agradecemos? Ou será que agradecemos mais do que pedimos? Será que pedimos mais do que agradecemos? Aqui Daniel mostra que Daniel e seus companheiros pediram e logo após receber a resposta, imediatamente agradeceram a Deus. E Daniel aqui fala, seja bendito o nome de Deus da eternidade e a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele que muda as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ao conhecimento aos entendidos. Ele revela o futuro profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. E Daniel aqui agradecendo ao nosso Pai, ao Deus Celeste, por haver atendido ao pedido dele. Devemos tomar nós também esse caminho que Daniel também tomou. Nós pedimos a Deus, Deus fala o que quiserdes, podes pedir em nome de Cristo, E quando nós pedimos, Deus está disposto a atender, mas também devemos estar dispostos a agradecer. E quando vamos ao conselho do apóstolo Paulo, ele diz, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer por literalmente tudo. Pelo simples fato de cada dia nós abrirmos nossos olhos, já é um milagre que nós devemos agradecer a Deus. Porque devemos pensar que cada dia que você abre o seu olho, é a misericórdia de Deus te dando mais um dia para que você possa se converter e chegar aos pés de Cristo, para que você possa ser salvo. Talvez não sei qual é o seu caminho, não sei em que caminho você está, mas cada dia Deus te dá uma oportunidade mais de estar chegando aos pés dele, para ele te dar essa salvação, para você ser salvo. Que Deus possa te abençoar e que cada dia você tenha nasça esse desejo no seu e no meu coração de agradecer sempre por tudo ao nosso Pai Celestial. Amém. Muito obrigado, irmão Helder, por estar colaborando conosco aí nessa maravilhosa lição. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe mais e mais
e que a vontade de fazer, seguir nos caminhos do Senhor possa estar aí repercutindo na tua vida, para que possamos estudar mais e mais e assim dar o melhor para servir ao nosso Deus. Amém? Agora aqui, irmãos, a gente viu, né, gratidão de coração. Olha o que foi que fez Daniel, o irmão já falou aí. Olha o que foi que ele fez. Se fosse outras pessoas, como reagiria aí? Agora saber o sonho que Nabucodonosor teve e agora saber a interpretação. Como é que nós reagiríamos? Daniel, ele reagiu de uma maneira muito bonita, maravilhosa para nós, para que possamos entender como devemos estar gratos ao Senhor. E olha o que ele fez: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Olha só que bênção. Daniel, neste momento aí que já ouviu aí o sonho, né? A primeira coisa que faz é engrandecer o Senhor. Olha o que nós devemos estar fazendo em todas as oportunidades, meus irmãos. Estar engrandecendo ao nosso Pai que está nos céus. E que o ensino do apóstolo Paulo deve ser recordado sempre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui tem algo que eu e você deve estar fazendo de todo o coração, está agradecendo, né? Dando graças ao nosso Pai. O nosso Pai, ele nos abençoa em todos os instantes. Que eu e você não venha se esquecer disso, que venha fazer como Daniel, e em tudo que fazermos, dai graças ao nome do nosso Senhor. Que eu e você possa ter esse desejo de nossos corações e assim fazer a vontade de nosso Pai. Amém? Agora, irmãos, vamos aí ainda à quarta pergunta dessa lição. A quarta pergunta diz assim: com que pedido se dirigiu Daniel a Arioque? O que fez Arioque depois de receber essa boa notícia? Para nos ajudar aqui com essa pergunta também, eu quero convidar aí nossa irmã Thalita, ali de Vitória da Conquista, que vai colaborar conosco mais uma vez. Irmã Thalita, seja bem-vinda mais uma vez e é contigo. Olá, meus irmãos, é com muito prazer e grande alegria que eu estou aqui mais uma vez compartilhando uma pergunta da lição com vocês. E a pergunta que me foi dada foi a pergunta de número 4, que diz assim: com que pedido se dirigiu Daniel a Arioque? E Daniel nos diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então foi esse o pedido, né, que Daniel fez a Arioque, que não matasse todos os sábios, porque ele tinha orado a Deus e Deus tinha dado a interpretação do sonho para ele. Só fazendo um resumo aqui, bem rápido, o que aconteceu? O rei tinha sonhado, dormiu, sonhou, acordou no outro dia, sabia que tinha sonhado, porém não lembrava o sonho, não lembrava o que sonhou. Isso já aconteceu com a gente, né? Eu acredito que já aconteceu com todos nós, alguma vez. E é muito ruim, né? A gente fica angustiado, querendo lembrar do sonho e não lembra. Então o rei já estava furioso por não lembrar dos sonhos, ele recorreu até os sábios para lhe dizer o que ele tinha sonhado, né? Mas os sábios, para esconder a sua incompetência, disse ao rei que dissesse o sonho a eles, que eles iam dar a interpretação. Mas não era isso que o rei queria. O rei queria que os sábios lhe dissessem com o que ele tinha sonhado, e não só a interpretação. Então o rei ficou furioso, porque ninguém sabia responder ele. Depois os sábios confessaram ao rei que não sabiam dizer o sonho que ele teve, que em tempo nenhum rei tinha pedido isso aos sábios, né? Em tempo nenhum. Aquela foi a primeira vez. Então o rei, ficando muito nervoso com isso, mandou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Daniel, sabendo disso, né, foi ele com os seus 3 amigos, os seus 3 companheiros, orar a Deus, para que Deus desse a interpretação do sonho a eles. Então, foi dada a interpretação do sonho a Daniel, porque ele era o profeta entre aqueles 4, né, entre aqueles 4 jovens. Então, o que aconteceu? Daniel foi até Arioque conversar com ele, né, e disse-lhe que Deus tinha dado a interpretação do sonho para ele,
que Deus tinha dito para Daniel com o que ele tinha sonhado e tinha revelado tudo. Então Arioque foi até o rei, né, dizer. Isso já vai entrar na segunda pergunta. O que fez Arioque depois de receber esta boa notícia? Continuando aqui, o texto de Daniel nos diz assim: Então Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então essa é a resposta da segunda pergunta, né? O que fez Arioque ao receber essa notícia? Ele foi até o rei dizer que entre os cativos de Judá tinha uma pessoa, que era Daniel, que sabia a interpretação do sonho e sabia revelar ao rei este sonho. Então o rei resolveu não matar mais, né, os sábios, porque ele já tinha ficado mais aliviado que alguém iria decifrar esse sonho a ele. Mais pra frente nós vamos ver o que aconteceu, né? Agora eu quero dar leitura aqui a essa notinha que eu achei muito importante. Diz assim: Maravilhosa é a obra que Deus pretende realizar por intermédio de seus servos, para que seu nome seja glorificado. O Senhor fez de José uma fonte de vida para a nação egípcia. Por meio de José, foi conservada a vida de todo aquele povo. Por meio de Daniel, Deus salvou a vida de todos os sábios de Babilônia. E esses livramentos foram como lições práticas. Ilustraram ao povo as bênçãos espirituais a eles proporcionadas mediante a ligação com o Deus a quem José e Daniel adoravam. Assim, por intermédio de seu povo hoje, Deus deseja trazer bênçãos ao mundo. Todo obreiro em cujo coração Cristo habita, todo aquele que manifeste seu amor ao mundo, é um colaborador de Deus para a bênção da humanidade. À medida que ele recebe do Salvador graça para comunicar aos outros, emana de todo o seu ser uma onda de vida espiritual. Então, o que podemos ver aqui? Está contando aqui um pouco sobre Daniel e José, né, os servos de Deus. Está falando que onde eles estavam tinha luz, onde eles estavam Deus fazia milagres, né? Eles oravam a Deus intercedendo pelo povo e Deus ouvia a oração dele. Que nós como cristãos possamos ser luz aonde quer que formos, que possamos brilhar, que possamos ser diferente e fazer a diferença, que possamos pregar o evangelho, mostrar para as pessoas o caminho certo e aonde estivermos, que possamos ser luz e não trevas. Amém. Muito obrigada, irmão Wilton, por essa oportunidade, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós hoje e sempre. Muito obrigado, irmã Thalita, que o Espírito Santo do Senhor esteja com você e que a irmã possa estar aí sempre desejosa de estar colaborando conosco. Fico muito feliz quando chega a ler as pessoas e chega na irmã Thalita, uma jovem que está aí sempre prestativa a colaborar conosco, tanto como os outros jovens também vêm colaborando. Então, que Deus te abençoe, que possamos crescer aí mais e mais em conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe a todos os irmãos aí de Vitória da Conquista. Então, irmãos, a gente viu aí, né? Com que pedido se dirigiu Daniel a Arioque? Ele introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Assim disse Daniel. E o que fez Arioque depois de receber essa boa notícia? Arioque, ele estava procurando alguém que resolvesse isso, porque provavelmente ele não queria também matar aqueles sábios de toda a Babilônia, apenas pelo decreto do rei. Eu acredito que deu um momento aí de ele ter ficado alegre por não ter desembainhado a espada para matar essas pessoas. E agora, o que fez Arioque? Depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse: achei um homem dentre os cativos de Judá, o que fará saber ao rei a interpretação. Olha que maravilha. Daniel, ele pediu aí a Arioque de imediato atende, e agora Daniel foi à presença do rei para poder dialogá-lo, para falar sobre a interpretação e o sonho que ali ele iria revelar a todos. Então, meus irmãos, que maravilha, né? Deus, ele é maravilhoso e está nos abençoando. E eu e você possam ter o desejo, como já disse, né, de estar sempre confiante no Senhor e no seu poder para vencermos aí todas as dificuldades e fazermos a vontade de Deus. Amém?
Agora, irmãos, vamos à quinta pergunta dessa lição, que diz assim: que ansiosa pergunta dirigiu o monarca do império mais poderoso do mundo a Daniel? Para colaborar aqui com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Jonathan, ali da Bahia também, para colaborar conosco. Irmão Jonathan, é contigo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você. Amém. Irmãos, esse homem aí, ele era um monarca que governava todo o mundo. Você tem ideia disso? Ele havia sonhado um sonho e tinha se esquecido do que havia sonhado. E aquilo perturbava a sua mente. Daniel, ele era, naquele momento, um escravo novato ali, naquele lugar, e teve a oportunidade de se exaltar quando foi interrogado por aquele grande rei. Vamos ver o versículo, Daniel capítulo, vamos lá pessoal, abre a Bíblia também vocês, Daniel 2, o versículo 26, versículo quanto? 26. Vamos ler a segunda parte em diante. O que o rei perguntou? Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Então o rei estava ansioso e perguntou para Daniel isso. E Daniel ali estava com a oportunidade na mão para exaltar a Deus ou exaltar o seu próprio eu. Glorificar aquele que havia lhe dado aquela interpretação ou exaltar seu próprio desejo de crescer, de governar, de dominar. Queridos amigos, irmãos, por favor, em nome de Jesus, vamos orar a Deus todos os momentos das nossas vidas. Se possível, de manhã às 6 horas, meio-dia, de tarde, né, umas 7 horas, pedindo a Deus que Ele nos santifique e nos faça, todos nós que estamos aqui ouvindo, eu que estou falando e vocês também que estão ouvindo, vamos pedir a Deus que nos faça glorificar sempre a Ele por todos os méritos todas as coisas que nós tivermos, que nós possamos deixar os méritos para Deus e não glorificar a nós. Que Deus possa nos abençoar e que isso possa acontecer na vida de todos nós. Deus, um abraço para você. Muito obrigado, irmão Jonathan. Que o Espírito Santo do Senhor também esteja contigo e toda a tua família, e que sempre possa estar aí desejoso de colaborar conosco. Amém? Aqui, qual foi a pergunta, então, que dirigiu Nabucodonosor a Daniel? Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Olha só, Daniel foi colocado num canto aí, não foi por qualquer um não, foi pelo soberano aí de Babilônia, pelo soberano das nações daquele tempo. E agora, Daniel, o que é que tu vai me dizer? E graças a Deus a gente já viu aí o irmão Jonathan aí dissertando um pouco sobre isso, e que Deus possa nos abençoar para que possamos ter o desejo de estar buscando sempre e sempre ao Senhor, para que quando estivermos em dificuldade, não termos medo, mas termos ousadia de buscar em nome de nosso Deus. E vamos ver o que foi a resposta, né? Mas antes disso, o próximo subtítulo diz assim: humildade e fé. E a sexta pergunta diz dessa maneira: quão humildemente respondeu Daniel? Olha só, o Nabucodonosor fez a pergunta, e como foi que Daniel respondeu? Vamos ver? E aqui, para colaborar conosco, eu quero convidar aí os nossos irmãos aí para colaborar conosco, que é o irmão Wagner, com a sexta pergunta, e também a sua esposa, que também vai colaborar conosco. Irmão Wagner, primeiramente é contigo. Colabore conosco aí nessa sexta pergunta.
Paz e graça aos amados irmãos, que Deus possa abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo e que seja para a honra e para a glória do nosso Senhor. Estamos estudando estas maravilhosas lições e nós estamos falando sobre Daniel e o rei Nabucodonosor. E a minha pergunta é a 6, que diz: quão humildemente respondeu Daniel? Sabemos que Daniel ele estava cativo ali em Babilônia e chegou até ele uma sentença de morte e ele tinha que desvendar aí para sobreviver o sonho, E o interessante é que ele orou ao Senhor. Nas perguntas anteriores ele foi falando sobre isso, para vir aí a resposta, mas o quão interessante é que quando ele obteve a resposta, ele não se exaltou. Ele, nas suas primeiras palavras, ele não buscou a glória para si próprio, mas então ele responde da seguinte forma, e exaltando o soberano do universo, o Deus Todo-Poderoso, Então a resposta dele foi muito interessante, Nem os sábios, nem astrólogos, nem os magos, nem adivinhos podem declarar ao rei o que ele estava querendo saber. Mas há um Deus no céu que pode fazer o que o rei gostaria de saber, desvendar, que era o seu sonho, Sabemos que era um sonho profético, que mostrava aí o que ia acontecer no reinado de Nabucodonosor. Foi um sonho que perturbou muito a sua mente e por isso ele gostaria de saber o que ia acontecer, as coisas futuras que ia acontecer. E unicamente o Deus que estava no céu poderia desvendar este sonho para o rei Nabucodonosor. E este sonho foi desvendado aí, foi dado em visão, à noite, em sonho à noite, para Daniel, e ele passou o sonho e a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. E quão humilde ele foi, exaltando assim o nome do nosso Deus, neste propósito de Deus na sua vida, Sabemos que o sonho foi um propósito de Deus e Daniel foi usado aí por Deus. Que nós possamos também buscar a humildade, assim como Daniel, para que possamos alcançar os propósitos de Deus em nossa vida. Muito obrigado, irmão Wagner, por estar agora colaborando conosco desde o Brasil, O irmão agora está no Brasil, saiu lá do frio da Europa e veio aqui para o calor do Brasil. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e que vocês possam se sentir bem mais uma vez aqui na terrinha e que tudo que vocês venham fazer ainda venha glorificar o nome de nosso Pai que está nos céus. Amém? Muito obrigado, irmão Wagner. Agora, a gente viu quão humildemente respondeu Daniel a resposta do rei, Ele poderia dizer, eu consigo, eu posso fazer isso e tal, mas Daniel ele não fez isso. Primeiro ele deixou bem claro, confirmando aí o que os astrólogos lá, os sábios, não conseguiram fazer, que só o Deus do céu podia fazer isso. E disse Daniel, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu que pode. Olha só, Daniel nesse primeiro momento já glorificava o nosso Deus. Olha que bênção. E isso é um exemplo que nós devemos ter, em todos os momentos, honrar o nome do Senhor para sermos bem-aventurados em todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos agora, meus queridos irmãos, à 7ª e última pergunta dessa lição. A 7ª pergunta diz assim: que promessa foi dada aos humildes filhos de Deus? Para colaborar conosco, agora é a vez da nossa irmã Eudilene colaborar conosco. Irmã Eudilene, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja em cada coração. Foi me encarregado para responder a pergunta de número 7, que nos diz que promessa foi dada aos humildes filhos de Deus. Nós sabemos que Deus
resiste ao soberbo, que está no livro de 1 Pedro 5:5, a última parte que nos diz que porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Ou seja, não é qualquer um que vai receber e ter o privilégio de alcançar essa graça. A graça só é para aqueles que é humilde, que se humilha diante de Deus. E o que é a graça? A graça é um favor não merecido, né? E que é algo que ganhamos sem merecer. É uma dádiva, e essa dádiva só Deus pode nos dar. E nós também devemos, como venhamos estudando sobre a história do Daniel, né? O quão humilde ele foi, que ele, se não fosse pela humildade, ele não, e jamais ele poderia responder, ou seja, interpretar aquele sonho. Mas ele foi até Deus, e ali ele orou e pediu sabedoria a Deus com humildade. Assim também devemos ser nós, meus irmãos. Que nós possamos pedir a Deus em nossos corações para que Deus possa nos dar humildade, porque assim nós possamos alcançar a graça e a misericórdia do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada e que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, irmã Eudilene, pela tua participação aqui conosco. Fico muito feliz de ver esse casal juntos, colaborando mais e mais na obra do Senhor. Eu sei que vocês ainda têm muita coisa pela frente e eu tenho certeza que tudo que tiver na frente de vocês vai ser honrar o nome do nosso Senhor. Fico muito feliz por tê-los mais uma vez, tanto vocês como todos os nossos participantes colaborando aqui conosco. Mais ainda vocês por estarem aqui no Brasil e estarem mais perto de nós. Saíram por um tempo mais voltado e ficamos felizes aí com a presença de vós, tá bom? Então é isso, meus queridos irmãos. Mais uma vez recebemos aí maravilhosas lições. E qual foi a promessa dada aos humildes filhos de Deus? A irmã Eudilene respondeu muito bem. E aqui disse, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que bênção. Eu e você, meus irmãos, não venham a ser soberbos. Que o egoísmo não venha tomar conta de nosso ser, mas que em todos os momentos possamos ter humildade para fazer a vontade do Senhor e sabermos que Deus ele dá graça àquele que é humilde de coração. Irmãos, como eu disse, né? Essa lição ainda não terminou. A próxima semana ainda vamos falar um pouco sobre esse sonho e saber realmente o que aconteceu. Vai ter ainda mais 2 lições que vamos falar sobre isso. Mas aqui, irmãos, está deixando muito bem claro o que devemos entender da palavra do Senhor. Como devemos nos comportar para que as bênçãos possam vir. Que eu e você possa ter o desejo em nossos corações de sermos humildes, de estar honrando ao nosso Pai. Porque se fazermos isso, seremos honrados. E que o meu e o teu coração esteja inclinado unicamente a fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Meu querido irmão, desde já, que o Espírito Santo esteja contigo. E para finalizar essa lição, eu convido vocês a mais uma vez orar ao nosso Pai que está nos céus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que nos concede mais uma vez. Que teu Santo Espírito possa ter ficado conosco, possa ficar com cada um de teus filhos onde quer que estejam, e que a tua palavra ela possa ser anunciada e muitas e mais pessoas possam ter o desejo de seguir teus santos caminhos. Dai-nos, Pai, a tua direção, mesmo sabendo que não somos merecedores de nada, mas que confiamos em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus.